Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Obrigado. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo de algumas quintas-feiras, que nós estamos fazendo quintas-feiras de unção e poder. Na última quinta-feira, foi falado sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre a parte sentimental. E o que são os sentimentos? O que podem ser definidos como sentimento? Que os sentimentos podem ser definidos como os estados e as reações que o corpo humano é capaz de expressar diante dos acontecimentos que os indivíduos vivenciam. Aí você vai perguntar, já que você vai pregar de novo sobre sentimento, mas já foi pregado quinta-feira. Não vou pregar sobre sentimento. É outra pregação. Hoje eu quero falar sobre um tema que é um pouco delicado e um pouco comentado neste ambiente em que nós vivemos, que é um tema que eu quero dar um título a ele que diz assim: quem cuida de quem cuida de todos? Quem cuida de quem cuida de todos? Eu estou até pensando, e que tema doido é esse, Jacques? Quem cuida de quem cuida de todos? Mas vocês vão entender relacionado a isso. Nós estamos vivendo em uma época, esse mês, que mês que nós estamos? Setembro. Setembro ele é denominado com uma cor. Qual cor? Amarelo. Que representa o quê? Prevenção ao suicídio. Muitos cristãos, eu vou falar pessoas em comum, muitos cristãos estão tirando a própria vida. Mas por que está acontecendo esse advento? Por que isso tem acontecido até mesmo dentro das igrejas? O porquê que é que às vezes está acontecendo neste ambiente em que a pessoa ela não consegue se abrir e falar o que está passando no coração, para que ela possa ser tratada, que ela possa ser conduzida, ser apoiada, que ela possa sair dessa situação. E às vezes isso é algo que a pessoa ela não fala para você, eu tenho essa situação, é velado. E nós temos que estar como cristão com os olhos sempre abertos. Nós temos que vigiar e orar 100% do nosso tempo. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo. Mas o que representa isso? As pessoas que ficam nesse estado algumas ficam em estado de depressão. Então eu vou ler aqui um trecho rapidinho do que eu captei aqui num artigo que um médico que eu conheço, Dr. Fernando, ele fez esse artigo. Eu achei muito interessante, até pedi autorização para ele. E a primeira situação que causa que a pessoa vai estar em um estado depressivo é preocupação com a própria morte ou a falta de esperança. É essencial que saibamos como reconhecer quando alguém está expressando pensamentos sombrios sobre o futuro, pois isso pode ser um indicativo de que precisam de apoio. Quem já pensou isso? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se eu amanhecer amanhã morto, está tudo bem. A minha família está tranquila. Ela vai receber o seguro, que eu tenho seguro. A própria pessoa, ela fala sobre ela, que se ela não existisse, está tudo bem. Isso é um indício de que um ponto de alerta, alguma coisa está errada com esse irmão. O que eu posso fazer para que ele venha a ser conduzido da melhor maneira, para que ele venha se encontrar com Jesus? Tem muita gente que anda perdida, até mesmo dentro das igrejas. Porque às vezes uma palavra que é falada, a pessoa ela não fala aquilo que magoou, e aquilo que magoou vai causando algumas situações dentro do coração daquela pessoa, em que ela se entristece de tal maneira, que ela pode tentar vir sim a tirar-lhe a própria vida. A expressão de ideias ou intenções suicidas, devemos nos familiarizar com as frases e comentários que podem indicar pensamentos suicidas, pois isso pode ser um pedido de ajuda velado. Isso também dentro da nossa família. Aquela pessoa que fica naquela brincadeirinha, eu vou me matar. Não leva tudo na brincadeira. É algo sério.
que nós temos que ficar sempre atentos e alertas. Isolamento. Compreender porque o afastamento social pode ser um sinal de alerta importante e crucial para que possamos agir com sensibilidade e oferecer o nosso apoio. E às vezes a gente sente falta de alguns irmãos na igreja, a gente pergunta: irmão, tudo bem? Estou sentindo sua falta. Não, está tudo bem, está tudo bem. Só sabe falar está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem. O está tudo bem é da boca para fora, mas você olha para a pessoa, você sabe que há alguma coisa errada. Que tem uma situação que ela precisa de ajuda, ela precisa não apenas da oração, porque a oração sim, ela é viva, é eficaz, mas ela precisa de você, que vai lá e age, bate na porta dela, fala: ô, tudo bem, eu vim te visitar. Mas eu nem sabia. Não, estamos aqui, como corpo, vamos junto, não desiste não. É triste que nós não sabemos. Eu já contei uma vez, vou falar novamente. Eu estava estudando, estava na faculdade, eu não sei, eu estava prestes a me formar na faculdade, estava no 5º semestre, e tinha um rapaz que sentava à minha frente, sorridente, ajudador, gente fina. De final de semana, eu tinha que fazer os trabalhos da faculdade, final de semana ralando para estudar, com dúvidas em uma situação lá das questões, perguntando para ele, via celular, perguntando, chegou uma hora que ele não respondeu mais. Aí que vem a mensagem de lá para cá, é a mensagem da mãe dele falando: ó, ele não está mais aqui. Mas como assim não está mais aí? Acabei de falar com ele, pedi ajuda, ele mandou para mim a foto das questões que ele fez ali, respondida para mim, me ajudar. Ele não está mais. Aí depois que eu fui entender que na escola falaram, lá na faculdade falaram que os pais saíram para ir no mercado e ele quis ficar. Aí na hora que os pais voltaram para casa, ele estava lá esticado, porque tinha se enforcado. E era uma pessoa que eu estava falando ali há pouco tempo. Então por isso que é um assunto muito delicado, que nós temos que ter esse tato, essa sensatez de saber identificar quando não está tudo bem. E quando não está tudo bem, o que eu faço? O que eu faço quando as coisas parecem que não estão dando certo? Porque quando as pessoas olham para nós que somos cristãos, pensam que é tudo vitória, é tudo bênção, é jarro de fogo, canela de fogo, eu vou vencer, sou vitorioso, eu vou passar sobre as águas, é tudo bênção. E quando nós estamos passando pela prova, que ninguém vê? Quando você estava só você e Deus ali clamando, e você pedindo para Ele que te dê a capacitação necessária, e ainda assim você não ouve Deus ouvir. Um dado de 2018, em 5 anos atrás, que relata que o suicídio entre religiosos e líderes é muito grande. O Instituto Schaeffer dos Estados Unidos chegou a pesquisar sobre a saúde mental de líderes religiosos e revelou que 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão, e 71% estão esgotados física e mentalmente. Ainda de acordo com esta pesquisa, 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias, e 70% dizem não ter um amigo próximo. Assim como o número geral de suicídios, os casos em que as vítimas que lideram igrejas também têm a depressão como a principal causa. Além da doença, fatores como traições ministeriais, baixos salários, isolamento, falta de amigos e problemas conjugais também foram registrados. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita em 2018. Mas por que você está falando isso? Porque nós somos humanos. O pastor é humano. Nós somos sujeitos, suscetíveis a todos os males que tem nesse mundo. Tristeza, desânimo, decepção. Só que quando você sofre uma decepção, você tem aí uma cama para chorar, um amigo para abraçar. E às vezes os pastores não têm.
E eu quero trazer essa temática à luz da Bíblia. À luz da Bíblia nós temos 3 personagens que tinham sinais de depressão. O primeiro dele é que muita gente fala que ele era chorão, que se assemelhava muito a algumas pessoas que choram bastante. Mas era Jeremias. Jeremias era um homem, era um profeta tido como chorão. Ele sofreu muito durante seu ministério. Ele viu desgraças terríveis e foi perseguido por falar a verdade de Deus. Jeremias se sentia muito triste. Ele até desejava não ter nascido. Se você ler o livro de Jeremias, você vai entender o porquê que Jeremias ele era um homem chorão. Aí eu não passei para os irmãos, desculpa. Esqueci, muita coisa na cabeça. Jeremias 20, do 14 ao 18, fala assim, ó: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado um dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o dia, o homem que me levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre. Quando disse, você é o pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Pois ele não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quem um dia já falou, mas por que eu nasci? Tanta sofrimento, Deus. Misericórdia, a luta não acaba. Mas parece que nunca eu não passo dessa fase nunca, é só nessa fase, quando eu penso que eu vou vencer, vem tudo de novo, parece que é um déjà vu. Aquilo que eu pensei que eu tinha vencido, volta pior ainda, eu não sei o que está acontecendo, é só luta. E na vida de Jeremias era o contrário, porque Jeremias ele falava da palavra do Senhor, e tinha algumas pessoas que se diziam que eram sacerdotes e falavam ao contrário, a ponto de que Jeremias, um tal sacerdote chamado Pazur, pegou Jeremias, amarrou ele num tronco, mandou chicoteá-lo, açoitá-lo ali e deixar ele amarrado lá. Mas que Jeremias fez alguma coisa de errado? Não, ele falava do Senhor. Mas o povo não lhe dava ouvidos, o povo não ouvia o que Jeremias falava. E Jeremias se entristecia por isso, porque ele falava e ninguém dava ouvidos. Ele falava e caçoavam dele. E assim foi na vida de Jeremias. O segundo personagem foi Noemi. Se você olhar a história de Noemi, é uma história muito triste, que ela perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos, ficou com as suas 2 noras, e agora? Ficou viúva, não tinha como se suster, porque ela não podia trabalhar, e agora? Em Rute capítulo 1, versículo 20 e 21, fala assim: mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E para Noemi não existia mais solução. Acho que na mente, de que passava na mente de uma mãe, de uma mulher que perde seu esposo, em pouco tempo depois, os seus 2 filhos. Quando a gente fala de empatia, né? Empatia é o que você se coloca no lugar do outro. Imagine você no lugar de Noemi. O desespero dessa mulher. E agora? Perdi tudo. Ei, vocês 2 vão caçar outros maridos. Eu não consigo fazer mais nada por vocês. Volta para a terra de vocês. Só que Ruth continuou com ela, porque existia um propósito na vida de Ruth.
E existe um último personagem que eu quero falar com os irmãos, que o nome dele é Elias. Elias tem uma parte da vida dele que ele ficou um pouco nesse situação depressiva. Quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 21. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. 1 Reis 19, do 1 ao 21. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta.
Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. Eles comeram, depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Glória a Deus, somente até aqui. Aleluia. Elias, quem que era Elias? Um homem que era muito usado por Deus, um homem que, quando ele falou para Acabe que não iria chover, não choveu. Quando ele ficou ali com aquele povo, aqueles profetas de Baal, falando para eles, clama ao seu Deus, aquele que responder, este sim é o verdadeiro Deus. E ele clamou ao Senhor e veio o fogo do céu, consumiu o holocausto, e aqueles profetas falsos de Baal foram mortos. Os feitos que Elias fez, era para ele estar ali alguém que tinha totalmente a confiança em Deus. Mas algo foi no coração dele como uma flecha que fez ele perder todas as suas forças. Foi o medo. O medo. A Jezabel, que é a mulher de Acabe, se volta e fala para ele, fala para Elias, que iria acabar com a vida dele, da mesma forma que ele tinha feito com os profetas de Baal. E Elias foge, Elias tem medo e foge para salvar a vida. O que o medo ele pode causar nas nossas vidas? Uma das principais patologias ligadas ao medo é a síndrome do pânico. É de principais causas relacionadas ao medo. Aquela pessoa que tem um medo extremo, ela não pode sair na rua, e se tem uma pessoa próxima a ela, não está do lado dela, ela já fica toda temerosa. Ai meu Deus, agora vai me assaltar. Ai meu Deus, agora eu não sei o que está acontecendo. Umas situações que envolvem essa pessoa sentir medo, ou é reações de luta ou de fuga. A reação de Elias foi de fuga. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Não dá. Não dá não. Como assim? Como assim? Aquela mulher, aquela endemoniada vai querer me matar? O quê? Foi caminhando. Então nessa questão de Elias, nós podemos ver que Elias ele tinha as mesmas sensações do que nós temos hoje. Ele sentia medo, sentia frio, sentia raiva, sentia alegria. Elias tinha as mesmas coisas que nós. Eu acho lindo o versículo de Tiago, capítulo 5, no verso 17, que ele fala que Elias era humano como nós. Mas por que tem registrado lá em Tiago capítulo 5, 17, esta frase? Para que ninguém fizesse de Elias alguém como um santo e adorasse a Elias. Não, nós temos que adorar a Deus, o Deus Senhor dos exércitos, que faz todas as coisas. É Ele que conduz as nossas vidas, e Ele que conduziu os profetas no passado. E é o nosso Deus poderoso. Aleluias. E quem estava cuidando de Elias quando ele estava cuidando do povo? Porque Elias tinha um profeta, aí quando ele sentiu medo, ele foi em tal região, deixou tinha um servo na verdade, Elias tinha um servo, aí quando ele recebeu aquela ameaça, foi em tal lugar, deixou o servo dele e pernas para quem te quero. E ninguém sabe qual era o nome daquele servo a qual servia Elias.
Só que Deus tem algo maravilhoso, porque ninguém faz algo sem que Deus esteja no controle. Não existe. Deus, Ele tem um controle de tudo nas mãos. Ele tem um controle de tudo nas mãos. Aleluias. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor revela que no deserto caminhou um dia até que chegou um pé de giesta. Ele sentou embaixo ali daquele pé de giesta. O pé de giesta é como se fosse um arbusto grande. Então ele estava ali naquele arbusto, ele sentou embaixo dele ali, orou e pedindo a morte. E a Bíblia, se você prestar bem atenção na leitura, na palavra aqui, ela não está falando, fala que ele caminhou um dia, mas não fala qual foi a direção que ele caminhou, não fala, ele foi para tal cidade, Elias caminhou para tal local, não, fala que ele caminhou um dia inteiro, e depois que ele caminhou esse dia, ele pegou ali aquele pé, deitou-se ali abaixo do pé de giesta, orou e pediu a morte. Então o que passa na cabeça de uma pessoa caminhar um dia inteiro sem direção? Quais são os sentimentos que estavam afluindo dentro da vida de Elias? Que ele estava ali. Quem cuidava dele era Deus. O melhor amigo de Elias era Deus. Você não vê Elias falando com ninguém, ele fala a Deus, e agora? Você viu, Deus? Os povos de ali em Israel estão matando todos os profetas. Eu fui o único que sobrou, Deus, e agora? E quantas vezes nós nos colocamos na posição de Elias e falamos com Deus? Fala, Deus, e agora? Agora, Deus, ó, está faltando aqui para o aluguel, falta tanto valor, e agora, Deus? Quantas vezes nós recorremos ao nosso Senhor quando nós nos encontramos em uma situação em que nós achamos que não há solução? E Elias, ele sempre recorreu a Deus, que era o melhor amigo dele. E nós temos que fazer isso porque é Deus que Ele conhece o nosso coração. Ele envia recursos, Ele envia para você aquilo que você precisa. Esse é o nosso Deus poderoso. E quando Elias estava ali deitado, o que apareceu para ele ali que o anjo levou? Pão assado, sobre brasas quentes, estava quentinho o pão, jarro de água. Olha só, como Deus é um Deus da provisão. Ele estava indo para um lugar onde Deus não mandou ele ir. Não está falando na Bíblia, Elias, vá para tal lugar porque Jezabel está querendo te matar. Não. Só que Deus, aonde ele foi, Deus era o Deus da provisão na vida dele, porque Deus falou, anjo, vai lá, ó, meu servo está precisando de algo. Vai lá, leva para ele. Pão assadinho ali, com a brasa quentinha, um jarro de água, dê para ele lá. Aí o anjo vai lá, dá uns cutucão no Elias. Aí Elias acorda, olha para o lado, olha para o outro, acho que nem viu o anjo. Come, viu ali, ó, miséria, glória a Deus. Comeu, deitou e dormiu de novo. O que me chamou a atenção neste quesito é que ele comeu, bebeu e dormiu. E a pessoa quando ela tem uma situação de depressão, ela só consegue fazer isso. Ela não tem forças para levantar da onde ela está. Ela só consegue olhar ao redor. Ela come e dorme. Não fez nada o dia inteiro, mas a sensação de cansaço é uma enormidade sobre a vida dela. E ela fica ali fadigada. E eu posso falar isso com propriedade, porque um tempo atrás nós passamos por um vale junto com a minha irmã Marta, não sei se você está assistindo, se está assistindo, ouça, em que ela caiu numa situação de depressão. A depressão, ela não vem só por si só, hoje eu estou com depressão, não é assim. Existem vários gatilhos que fazem com que a pessoa fique depressiva. É um problema familiar, é um problema financeiro, é um problema de saúde.
que é algo que a pessoa acha que não tem como vencer e ela fica ali depressiva. E quando aconteceu isso na minha família, a minha mãe se dispôs, foi lá na casa dela, ficar com ela. Ajudava ela todos os dias. Com 4 meninas, 1 menino e 3 meninas. Estava ali todos os dias. A minha irmã Michele, ela mudou para a casa da Marta e ficou lá com ela, cuidando dela, porque ela não fazia nada. Mas o que é isso? É o demônio, é a depressão. Vários fatores que fazem com que a pessoa fique depressiva, e uma delas é a espiritual. Mas vocês não são crente? Vocês não oravam? Orava todos os dias, jejuava, fazia campanha, via para Marta, orava pela Marta, ungia a Marta. Só que tem coisas que a gente precisa de ajuda. Deus, Ele faz sim, mas só que você precisa procurar um auxílio médico. Vai lá num psicólogo, procura o que o Senhor instituiu nesta terra. Tem uns médicos sim. E ela começou a passar por um tratamento, às vezes não surtia efeito nenhum. Vai lá, Marta, então vamos lá orando, vamos junto, a minha mãe, as minhas irmãs ali cuidando dela. Aí cuida dos filhos, vamos lá ver o que está acontecendo, está faltando alguma coisa, não está. E é uma luta, a gente passou uma luta isso aí por mais de anos. Só que nós nunca desistimos. Vamos dizer, a chave ou o segredo, sei lá, que você pode entender, mas o que você tem que fazer é nunca desistir de Deus. Não importa a situação, não deixe Deus de lado, porque nós estávamos passando ali, mas Deus, Ele era em primeiro lugar. Primeiro lugar, Deus, ó, cuida dela lá, Senhor, em nome de Jesus, cuida ali dos filhos. Esse mal sai agora, vamos orar, vamos fazer junto, vamos Marta, se anima, vamos fazer um culto. A gente fazia, e a evolução é devagar. E isso eu quero refutar algumas palavras que algumas pessoas falam até na televisão. Algumas pessoas que têm pouco conhecimento, vamos dizer que é indouto, para não falar analfabeto, que fala que a depressão é o diabo. E não é. São uma sequência de situações em que aquela pessoa ela não é forte o suficiente para vencer aquela situação. Aí ela cai. Então, onde eu quero chegar com isso? Porque nós temos que orar, mas o pastor Paulo ele costuma falar referente a isso. A oração sem a ação não vai muito longe. Eu tenho que orar, mas também eu tenho que agir. Eu tenho que agir para que essa situação mude na vida da pessoa. Então, se eu estou passando por uma situação em que eu estou tomando um ansiolítico, porque crises de ansiedade, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que orar, eu tenho que falar: Deus, olha para dentro de mim, me cura, me liberta, me restaura, me transforma. Eu quero sair daqui diferente da forma que eu entrei, porque é o Senhor que Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É o nosso Deus que faz essas coisas. Não há nenhum outro que pode fazer isso. Não há nenhum outro. Então, quando você está, ou se você estiver passando numa situação assim, ou na sua família tem uma situação assim, saiba entender o que está acontecendo, e não seja alguém que critica, vai lá e ajuda. Porque de críticos existem muitos, mas nós somos uma nova criatura. Nós somos renovados pelo Senhor, nós sabemos agir diferente daquelas pessoas que agem lá fora. Opa, tá assim, vamos orar, vamos agir. Quer ajuda, quer cesta básica, você quer uma oração, você quer que leve no hospital, quer que faça alguma coisa, vamos junto. Nós estamos vivendo um tempo novo na nossa igreja, maravilhoso de unidade. E que essa unidade ela vai perpetuar muitos e muitos anos. Porque nós temos esse conhecimento. Essa dor do meu irmão, eu sei qual é a dor dele. Eu não vou pôr o dedo na ferida, eu vou orar pelo meu irmão. É se colocar ali no lugar dele.
Aqui estou indo para o final, relacionado a isso. Aí depois que Elias, ele recebe ali o alimento do anjo, o Senhor fala para ele: volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Deus falou para ele assim, volte, e você tem 3 tarefas para cumprir. Primeiro você tem que ungir Azael, Jeú, e depois Eliseu. Quantas que Elias cumpriu? Uma só. Uma só. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que ele só foi ali, encontrou Eliseu, jogou a capa ali no Eliseu e falou: vamos, bora, é você. Ah, mas cadê o Azael e Jeú? Ele não ungiu. Não ungiu. E às vezes a gente pensa que Deus, ele pede para nós fazermos algumas coisas, e Ele sabe a nossa capacidade. Ele não dá luta para nós maior do que aquela que a gente pode suportar. E Ele nos dá o escape necessário para que a gente possa suportar. Esse é o nosso Deus. Se você está passando por uma situação que você acha que é impossível vencer, não pense assim, porque peça sabedoria ao Senhor e capacitação, porque você vai vencer essa situação. Ele te dá o escape na hora certa, e isso vai passar. É na hora certa. E me deixa muito... E algo interessante, quando você vai lendo a Bíblia lá em 2 Reis, quando Eliseu, ele se encontra com Azael, e isso me chamou muito a atenção, isso já tem me chamado a atenção há muito tempo na palavra do Senhor, porque ele só olha para Azael, ele não fala nada, ele olha para Azael fixamente, a ponto de constrangê-lo, a palavra fala. Porque quando ele olha para Azael a ponto de constrangê-lo, ele vê aquilo que aquele homem ia fazer com o povo de Israel, e ele chora. Ele ungiu Azael? Não. Mas ele falou para ele: você vai ser o futuro rei da Síria. E muitas das coisas, Deus não vai deixar só a gente na bonança. Não, a gente vai ter lutas. É fato, a gente vai ter lutas. Porque a palavra do Senhor, ela revela: no mundo vocês terem aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nós vamos passar por aflições. Mas tem bom ânimo, você vai passar por ela. Continue firme, não desista. Não desista do Senhor Jesus. Vai em frente. A luta é grande, mas o seu Deus é maior. Não desista. Deus teve misericórdia de Elias e levou ele para si, através de um redemoinho. Só que a obra do Senhor, ela não ficou parada. Tinha um homem ali que recebeu as orientações, que estava junto com ele, que andava com ele, a ponto que ele falou: fique por aqui que eu vou atravessar o Jordão, porque eu tenho que resolver uma situação. Eu falei: negativo, eu não vou sair do seu lado, onde você for eu vou também. Porque Eliseu sabia que Elias, ele ia ser levado aos céus. E se você ficar imaginando assim, a nossa mente natural, como que uma pessoa ia olhar para outra, saber que ela vai ao céu, mas ela não vai ao céu, que ela não vai morrer, mas ela vai ser levada a Deus aos céus. Como que isso pode acontecer? E quando Elias sobe aos céus, já na ponto de não conseguir vê-lo, ele rasga suas roupas e joga sua capa. Isso é algo maravilhoso.
Quer dizer que Deus, Ele pode fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida, e nós não sabemos quando vai acontecer, mas pode acontecer. Eu só tenho que crer, eu só tenho que acreditar que vai acontecer. E Ele faz sim. Se está com uma carga, está muito pesada para você, divida com Ele essa carga. Está muito pesado, eu não aguento mais, está muito pesado, é muitos problemas, é família também que eu tenho que carregar nas costas, é o trabalho também, eu não consigo mais, divida a carga com o Senhor. Em Mateus 11, 28, 30, fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ele não está falando que você vai ficar sem jugo nenhum, ele está falando: não, dá para mim. Dá o seu jugo aqui para mim, dá para mim. E pega o meu aqui que é levinho aqui, ó. É um saquinho de estopa. Leva esse saquinho de estopa e dá aqui os seus entulhos que você tem carregado nas suas costas. Daqui essas pedras pesadas que você está carregando, eu levo por você. É colocar no Senhor tudo aquilo que tem nos atrapalhado de seguir o Evangelho do Senhor. Não desanime. Em Deuteronômio 31:8 fala assim: o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas nem te espantes. Não desanime, e Deus é contigo. Em Isaías 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E ao último versículo, em que é algo muito importante que nós temos que fazer todos os dias. Salmo 40, versículo 1 ao verso 3, ele fala assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluias. Qual é o segredo? Colocar a tua esperança no Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor. Chame pelo Senhor. Não se importe com aquilo que as outras pessoas falem de você, não. Coloque a tua esperança no Senhor, porque Ele vem ao seu favor. Ele se inclina e ouve o seu grito de socorro. Este é o nosso Deus. Aleluias. Também o Salmo 33:22 é o versículo que eu gosto muito. O pastor Paulo conhece. Que ele fala assim: esteja sobre nós o seu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Que o amor do Senhor esteja sobre nós a cada dia, e a nossa esperança é dele, está nele. Esse é o nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu peço aos irmãos, fiquem em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Feche os seus olhos agora. E eu queria convidar você, um dia que pensou em tirar até a sua própria vida, falar assim: não sei se compensa não ficar nesse mundo, não. Não sei. Você que tem passado por tratamentos em relacionado à depressão,
Você que um dia já pensou: eu não sei por que eu nasci, por que eu nasci, Senhor, me leva embora. Eu vou convidar você, a igreja de olhos fechados, que você venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos apoiar você, porque neste tempo o Senhor quer cuidar de você. Neste tempo o Senhor quer cuidar da tua vida. Eu sei, porque muitas vezes já passou na minha cabeça relacionado a isso. Eu repreendia, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. E nós precisamos de ajuda, e o Senhor, Ele está conosco aqui neste lugar. Se vocês têm pensado nisso, já passou por isso, vem aqui, a gente vai orar por você. Aleluias. Vamos orar por eles aqui. Glória a ti, Deus. Aleluias. 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 Glórias a ti, Deus. Aleluias. Estenda suas mãos para cá, igreja, e oremos. Aleluias. Vem, Senhor Jesus, sobre essas pessoas que aqui estão. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome
Jesus, Ele nos